Um bom dia a todos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, a quem nos foi otorgado. Bendito seja o nome do Senhor por mais este dia. Hoje, dia 31/3/2025. Uma manhã com Deus, onde iremos aqui pelo Espírito Santo trazer uma palavra para mudar a história da tua vida. Como mudou a história da guerra mais importante da história de Israel antes de Jesus ter vindo. Essa palavra, esse relato escrito pelo sacerdote Samuel é sem dúvida alguma algo impressionante ao qual o Espírito Santo ele tem a nos revelar por meio dessa palavra. Porque nós convivemos diariamente com inimigos sagazes, traiçoeiros, rasteiros, imprevisíveis. E se nós não tivermos o que Davi teve, que foi colocado nele pelo seu próprio pai, não estou falando da unção dele ter sido ungido para ser rei. Estou falando da batalha que foi considerada a mais importante naquela época, que é mais relatada no mundo inteiro, que foi aquela batalha, aquela guerra entre Golias, os filisteus, contra o povo de Israel, e Davi estava ali. Agora, nós vamos ler 2 versículos. Estaremos orando em torno também da tua família, da tua vida, para que você entenda que basta uma palavra de Deus, vindo de Deus, não vindo do homem, mas vindo de Deus, para fazer teus inimigos serem derrotados. O Deus a quem nós servimos, que nós cremos, que nós adoramos, é um Deus que cuida de nós. Ele é o Todo-Poderoso. Nós vamos ler aqui em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 17 e 18. A história toda nós já conhecemos, mas vamos colocar alguns detalhes que foi muito bem trazida pelo sacerdote Samuel. Diz assim, o pai de Davi fala para ele. A guerra estava já ocorrendo 40 dias entre os filisteus e Israel, mas não havia conflito pessoal, só havia conflito de palavras, de ameaças. Ameaças que a qualquer momento se tornaria reais e que precisava ser contido. E nós só podemos conter essas ameaças se nós também adquirirmos em Deus essa mesma convicção, confiança que Davi adquiriu por causa
de uma palavra só, fez com que Davi matasse Golias. Não foi a pedra que matou Golias. Não foi a ousadia, a destreza dele, a habilidade dele com aquela funda, com aquela pedra que matou Golias. O que derrotou Golias, o que derrotou os inimigos de Israel naquela guerra, a qual estava presente Davi, o exército de Israel, o Golias e o exército dos filisteus. Golias era um filisteu, e o rei Saul estava ali sendo resguardado. Mas sem pensar, sem analisar naquilo que ele estava dizendo ao seu filho, Davi, Jessé transmite uma palavra profética. Ele não se toca com a palavra, ele não se percebe do valor, da importância do que ele está dizendo para o filho. Mas aquilo é algo que vem de Deus. Quando você precisa de algo de Deus, você não precisa de algo grande. Você só precisa de uma palavra de Deus para as coisas mudarem. Na tua vida, diante dessas lutas, diante dessas guerras, que os inimigos estão sempre se levantando, querendo tragar as nossas vidas, nos destruir, nos impedir de termos vitória, mas eles não conseguirão. Porque nós temos uma palavra de garantia da parte de Deus. Então, nessa história, nós vamos ler aqui, entremente, vírgula. Quando a Bíblia, antes do relato da palavra, ela coloca entremente, vírgula, ela está ponderando, ela está afirmando de que é Deus que está tomando a providência daquelas palavras, daquele momento ali. Entenda e discirna a vida espiritual. Discirna a ação de Deus de forma espiritual. E então você vai ter a percepção o quanto Deus tem lutado por ti. O quanto Deus tem te defendido, tem te livrado, tem te guardado, tem te protegido dos teus inimigos. Porque se não fosse o Senhor, diz aqui a palavra salmista, se não fosse o Senhor que estivesse conosco, há muito que os nossos inimigos já nos teria engolido vivos. Está no livro de Salmo. Aliás, a palavra foi até pronunciada por Davi. Então, perdão aí por ter falado de Salomão. Mas, na realidade, Davi que falou isso. Se Deus não tivesse conosco, comigo, há muito que nossos inimigos teriam nos engolido vivo, teriam nos comido vivo, teriam nos destruído. Davi tinha essa percepção. Por quê? Porque Davi, ele ligava as suas emoções e sentimentos à vontade de Deus. Então diz aqui a palavra, entrementes, vírgula. Aí vem a pronúncia de Jessé, que é o pai de Davi. Jessé diz a Davi, vírgula, que era seu filho. Abre aspas. Peço-te que leve aos teus irmãos uma arroba de trigo torrado, esses 10 pães,
Então, no início, a preocupação do pai para com os irmãos de Davi que estavam fazendo parte daquele exército, que estava diante daquele gigante e do exército dos filisteus que estava atrás do gigante. A preocupação dele, primeiramente, era em relação se os filhos estavam sendo bem alimentados ou não. Mas olha o decorrer das palavras. O segredo está aqui no decorrer das palavras. Peço-te, abre aspas, peço-te que leve a teus irmãos uma arroba de trigo torrado e 10 pães. 2 pontos. Vai depressa ao acampamento, ter com teus irmãos. Havia urgência. E eu quero dizer para você, há uma urgência onde Deus está te convocando para estar no campo da guerra, da batalha. Para que por meio de você venha ter e obter vitória sobre os teus inimigos. Muitas pessoas preferem fugir do campo da batalha. Por quê? Porque não tem palavra de segurança para ter a certeza de que ele vai ser um vencedor diante daqueles inimigos que aparentemente era quase impossível de vencê-los. Aí veja bem, quando ele diz, vai depressa ao acampamento, até com teus irmãos. Ou seja, há uma urgência de que você esteja presente lá, com teus irmãos. Olha por trás o agir de Deus. Das palavras do pai para o filho. Davi ir depressa ter com os irmãos, levar para eles, em primeiro lugar, alimentos, trigo, pães, e levar outros alimentos para os comandantes, como ele diz. Teus irmãos, ponto. Esses 10 pedaços de queijo, levar 10 pedaços de queijo. Esses 10 pedaços de queijos oferece aos comandantes da unidade. Indagarás sobre a saúde dos teus irmãos. E serás o penhor de que eles voltarão bem. Que palavra! Espírito Santo de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ó Trindade augusta e divina, Pai das luzes, Deus cuja presença não há sombra nem variações de mudança. Estamos aqui, meu Pai, meu Deus, pela Tua graça, que nos concede nesta manhã, nesse dia, para nos colocarmos ao Teu dispor, ao dispor do Teu Espírito Santo, a quem o Senhor nos outorgou, para trazer essa palavra aos nossos corações, Pai. Corações e vidas. Abre o nosso entendimento. Espírito Santo, traz a revelação dessa palavra, porque compete somente a Ti trazer a revelação da palavra, como está escrito lá em Apocalipse 2:11. Se cumpra a Tua vontade, ilumina o nosso entendimento e nos capacita a assimilarmos cada vez mais o propósito do Senhor em nossas vidas, em Cristo Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amados, cada vez que eu leio a palavra de Deus, como eu já tenho dito aqui anteriormente, é como se eu estivesse lendo pela primeira vez. Porque
a palavra tem algo novo a cada dia. Ela se renova por si própria a cada dia. E esse é um dos textos, se não for o mais divulgado, é um dos mais divulgados, mais pregado entre os seguidores de Jesus, pelo menos nesse século. Dificilmente um pregador, um missionário, um pastor, um bispo, já não tenha lido e pregado sobre esse texto muitas e muitas vezes. Mas eu estava ali meditando com o Espírito Santo. Meditando com o Espírito Santo. Buscando dele para que ele falasse a minha consciência. Porque o Espírito Santo, ele fala a nossa consciência. Ele não rouba a nossa consciência. Ele fala a nossa consciência. E então ele me traz a minha consciência esse texto. Essa história, esse relato bíblico que tem sido tanto divulgado, de tamanha relevância e importância, talvez principalmente para as pessoas, porque foi um jovem militarmente despreparado, não era soldado, com uma pedra conseguiu derrubar um gigante de mais de 3 metros de altura, 3,60 centímetros de altura. Essa era aproximadamente a altura dele, segundo os relatos estudiosos. E essa guerra de Israel com os filisteus, como sempre aconteceu, inimigos sempre se levantando contra Israel. E Deus levantou Davi para vencer todos os inimigos. Então entenda que Deus levantou Davi, tirou Davi de trás lá do curral das ovelhas para vencer todas as guerras que ele presenciou e que ele estava lutando. Mas a primeira de todas foi essa. Essa foi a primeira de todas. De muitas outras que viriam pela frente. Mas essa abriu o caminho. Porque deu uma convicção, uma segurança e uma certeza a Davi do propósito de Deus na vida dele. Muito bem, fazia 40 dias que os dois exércitos estavam ali. O gigante, Golias, filisteu, se colocava 2 vezes por dia, é assim que a Bíblia diz. Ele subia a um monte 2 vezes por dia, por trás do monte ficava o exército dele, ao qual ele representava, o exército dos filisteus, e na parte de baixo, na frente do monte, quando o filisteu se colocava lá em cima, na parte de baixo estava o exército de Israel. E o filisteu 2 vezes por dia subia lá e desafiava eles. O filisteu queria lutar não contra o exército inteiro. Ele queria que o exército de Israel apontasse um homem, escolhesse um homem, um guerreiro, um soldado, para lutar com ele. E o que vencesse, venceria a guerra. Mas de todos os soldados que estavam ali, do povo de Israel, e até mesmo o rei Saul,
Porque o rei Saul naquela época, entre todos os soldados, o rei Saul era o homem mais alto de Israel. De todo Israel. Ele tinha uma estatura mais alta. Então, pela estatura, ele era o mais apropriado a lutar contra o filisteu. Mas Deus não queria dar a ele essa glória. Porque Deus escolhe quem Ele bem quer. Deus conhece os corações, as intenções dos corações das pessoas. Deus conhece. Podemos enganar até as pessoas, aparentemente, mas jamais conseguiremos enganar um Deus que sonda os nossos corações e os nossos pensamentos e sabe as palavras antecipadamente, até mesmo de nós comunicar, de nós falarmos. Então eles estavam lá, aqueles 40 dias. E nesse período não se havia notícia de como se estava lá. Jessé estava preocupado com os irmãos, porque se não tinha notícia de como se estava se passando aquela guerra, se os irmãos estavam bem ou não, se estavam mortos, se estavam vivos, não havia nenhuma notícia. E então Jessé chama o seu filho, que está ali, como um garoto de recado. Mas a palavra diz, entrementemente, vírgula, dando exatamente a conexão e a certeza de que Deus estava por trás, agora, de cada palavra que Jessé iria falar a Davi. Principalmente a última frase. Quando Jessé diz para Davi a palavra profética, sem ele mesmo nem sequer perceber, e nem Davi tomou conta de que ali era uma palavra de segurança, de convicção, de que ele iria participar, porque ele não foi para participar da guerra, mas Deus colocou ele lá, porque o pai dele disse, vai depressa ter com teus irmãos. Como se a sua presença está sendo convocada por Deus naquele ambiente de guerra, de conflito. E Deus vai agir através de você, meu filho. Em outras palavras, Deus está comunicando isso. E é o que Deus está comunicando a cada um de nós. Existe outro relato bíblico, que é muito conhecido também na Bíblia, que é a história narrada sobre Gideão. No período onde os inimigos, os medianitas, devastavam as plantações de Israel, de todos os fazendeiros, de todas as famílias, eles vinham com um exército tão grande que a Bíblia diz que pareciam gafanhotos. E destruía tudo, queimava tudo, acabava com todo tipo de alimento que eles haviam ali adquirido durante aquele ano, que eles haviam plantado, estava próximo a colher, mas o inimigo chegava antes e destruía tudo, queimava tudo. Isso durou 7 anos seguidos. Sendo que a consequência do que se repete causa psicologicamente na vida da pessoa que está sendo ali, sendo a vítima, está sendo vitimado pelo inimigo, porque o inimigo não matava o povo, mas ele destruía o que iria manter o povo vivo. A estratégia de Satanás tem sempre essa. Quando ele não pode tocar, e ele não pode tocar em nenhum de nós,
porque Deus não permite. O amor de Deus está sobre nós. A graça dele nos concede isso, por meio de Cristo Jesus. Louvado seja Deus por isso. Mas aí ele vai procurar fazer com que ele fez com o povo de Israel na época de Gideão. Vamos destruir todas as colheitas, todos os animais, todos os alimentos possíveis que eles precisam no dia a dia para sobreviver, e aí eles vão acabar morrendo. O efeito disso foi um efeito colateral. O povo foi ficando com medo, se acuando, cada vez mais, com medo e se acuando. Isso causou um estado psicológico tão negativo entre o povo, que diz a Bíblia que eles mudaram as suas moradas. Eles moravam na cidade e eles passaram a morar em cavernas nos montes com medo do inimigo. Mas um homem só se colocou numa posição diferente. Então, a convocação aqui do pai Jessé de Davi foi uma convocação para ele estar no lugar onde Deus queria que ele estivesse. E a palavra que ele libera era a garantia e a certeza de que ele participaria daquela guerra, mesmo não sendo soldado. Mesmo o rei Saul dizendo para ele, não, você não tem condições nenhuma. O próprio rei, seus irmãos os afugentaram logo, receberam com palavras agressivas, de humilhação, prejunções. Mas Davi fala para os irmãos, mas o que eu estou fazendo de errado? Eu não falei nada de errado. Mas havia uma garantia sustentando a presença de Davi naquele lugar. Porque ela foi colocada ali por Deus. Então o lugar em que Deus te coloca é porque Deus tem um propósito. Por intermédio da tua vida, te lançar uma palavra profética para que teus inimigos sejam derrotados. Que eles fiquem sabendo que no campo de batalha dele, a tua presença é a certeza da derrota deles. A presença de quem tem a garantia de uma promessa de Deus, como teve Davi, é a certeza que você pode entrar em qualquer campo de guerra, de qualquer campo de batalha, na tua vida, em prol da tua vida, dos teus irmãos, da tua família e do povo a quem tu representa. A nação a quem tu representa. Nós não estamos aqui falando apenas de um menino, de um rapaz, que dizem que tinha 17 anos, que nunca tinha pegado numa espada e nem tinha condições físicas alguma de conduzir uma armadura de um soldado por causa do peso. De tão franzino ele era. As pessoas podem não dar nenhum valor a você, mas não é a tua aparência. Não é o que os outros pensam de você que vai colocar como referencial aonde Deus quer. É a palavra de Deus, é a palavra profética de Deus sobre a tua vida. E a palavra profética de Deus sobre a tua vida é que há uma urgência que você esteja no campo de batalha. Perdão aí pela tosse. Esteja no campo de batalha. Deus quer você no campo de batalha, porque Ele te deu uma palavra profética para vencer, para derrotar os teus inimigos, para que teus inimigos sejam derrotados.
Não vai ser pela tua aparência, não vai ser pelas suas condições físicas, não foi pela aparência de Davi, não foi pelas condições físicas de Davi, não foi pelas habilidades de Davi, não foi pelo apoio, porque ninguém apoiou ele, a não ser Deus. Nós só precisamos do apoio de Deus. Nós não precisamos de apoio de outra pessoa, a não ser de Deus. Como a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Entenda o mundo que você vive. Entenda a posição que Deus colocou no mundo em que você vive. Nas condições que você vive, você pode pensar que você não pode fazer nada. Mas você não imagina o quanto Deus pode fazer por você, por meio de você. O que Deus pode fazer por meio de você não depende das suas condições físicas. Não depende do seu estado físico, de sua aparência, do que os outros pensam, do que os outros vão dizer, porque vão dizer palavras para você recuar. Para você voltar para casa de cabeça baixa. Como fizeram com Davi. Seus irmãos disseram palavras a ele, palavras essas que ele tivesse levado em consideração, ele teria voltado para casa e não teria se preocupado com aquela guerra. E muito menos com o propósito que Deus tinha. Se ele tivesse dado ouvido à palavra do rei, preste bem atenção, o próprio rei Saul diz para Davi: você é um menino, você não tem experiência de guerra, você nunca foi um soldado na sua vida, então você não tem condições alguma de lutar contra esse gigante Golias, porque ele é guerreiro desde a mocidade dele. Ou seja, ele tem experiência superior à sua. Ele tem capacidade de guerra que você não tem, Davi. Mas Davi tinha algo que nenhum dos seus inimigos tinha. Davi tinha uma palavra que foi pronunciada pelo próprio pai, que embora o pai e Davi não percebessem, mas era ali uma garantia de que a presença de Davi, que estava sendo convocada pelo pai, e na verdade estava sendo colocada por Deus, naquele campo de batalha, era para que por meio de Davi a vitória viesse. Deus está te colocando em um campo de batalha para que por meio da tua vida a vitória seja alcançada, não pelos teus méritos próprios, porque nós não temos méritos nenhum. Toda honra, toda glória pertence a Deus e Deus não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém. Nós temos que entender que quando Deus quer agir, ninguém impedirá. Deus estava aqui agindo em colocar Davi no campo de batalha, em colocar as palavras corretas na boca de Davi, posicionando ele a falar o que ele falou, para que ele tivesse a oportunidade de estar frente a frente com aquele gigante e se cumprisse a palavra profética que foi dada a ele por intermédio de Jessé, que era seu pai, embora o pai não entendesse essas palavras. Muitas vezes não entendemos, porque os mistérios de Deus, eles são cheios de enigmas. E precisa que o Espírito Santo entre no campo da nossa mente, da nossa consciência,
do nosso espírito, das nossas emoções e sentimentos, para nos trazer a revelação. E olha o que o pai de Davi diz, depois que você levar os queijos, né? Primeiramente ele diz que vai depressa ao acampamento, tem com teus irmãos. Vocês não se detenham, é agora. Sua presença está sendo convocada lá por Deus. Embora ele não tivesse dito por essas palavras, mas ao ler a primeira frase do versículo 17, entrementemente, vírgula, se coloca aqui que a partir desse momento há um agir de Deus, há uma interferência de Deus. E Deus vai usar o próprio pai de Davi para que aquela guerra tenha fim. E o povo de Deus saia vitorioso. E aí o povo possa enxergar Davi com outros olhos, como Deus queria que assim acontecesse. Aí ele fala lá. Se leva lá os queijos para os comandantes. Você vai indagar, você vai perguntar aos seus irmãos se eles estão bem. E trará a garantia de que estão passando bem. Em outras palavras, você será, como diz outras versões, você será o penhor. Garantia quer dizer penhor. E que seus irmãos vão sair bem dessa guerra. Para os irmãos sair bem da guerra, teria que ter vitória. Penhor quer dizer garantia. Deus estava dando a Davi nesse momento a garantia de que ele iria garantir, de que seus irmãos viriam para casa vitoriosos e bem, sem nenhum ferimento. E esta palavra, meus amados e amadas, que vão estar em algum momento por essa plataforma estarão ouvindo. Essa palavra é a palavra mais importante que Davi escutou. E nessa trajetória dele, até ele estar diante de Golias. Mas Davi falou para o rei Saul sobre que Deus havia dado vitória a ele sobre o urso, sobre o leão, e também daria vitória sobre Golias. Deus estava ali, através dessas palavras, convencendo o rei Saul a liberar Davi para ele estar diante de Golias. Porque Davi tinha uma confiança extremamente grande em Deus. Davi sabia que Deus era com ele. Davi sabia que Deus o protegia, o guardava. Embora ele fosse desprezado pelos irmãos, pela família, por ser um filho bastardo, mas Davi nunca deixou que esses sentimentos e emoções o constrangesse ou o impedisse de agir de acordo com a vontade de Deus. Então, não permita também que situações contrárias, adversas em tua vida, vindo de pessoas próximas ou distantes de ti, que te conheça ou não te conheça, que essas palavras venham te intimidar, te fazer você calar, fazer você cruzar os braços e impedir você de se colocar no campo de batalha, de guerra, para Deus conceder vitória através da tua vida. Não para a tua glória, mas para a glória dele. Porque Deus te escolheu. E ele não escolhe ninguém por acaso. Ele escolhe com propósito.
E toda escolha de Deus, ela é correta. Porque Deus é justo. É verdadeiro. Aí Davi pega aqui o que o pai dá a ele, o trigo, os pães, os queijos, e vai para o campo de batalha. Vai para o campo de batalha. Mas não vai pensando que ele vai entrar no campo de batalha para lutar. Embora o desejo de Davi foi sempre ser um grande guerreiro, e se tornou o maior guerreiro da história de Israel. Até hoje não tem alguém que supere a Davi como guerreiro. Ele adquiriu uma habilidade que nenhum outro guerreiro tinha, mas que ele passou a mesma habilidade para os seus 300 soldados de segurança e de elite dele. Quando ele se tornou rei de Israel. Davi tinha uma habilidade, e ele adquiriu essa habilidade de lutar com 2 espadas, uma em cada mão. E você sabe que isso não é fácil. Você tem que, ao mesmo tempo, controlar as ações do agir das 2 mãos em prol de um objetivo contra inimigos. E ele prepara 300 soldados com a mesma habilidade. 300 homens. Homens esses que foram rejeitados pelos demais também. Como sempre é dito, você atrai aquilo pelo qual você já passou na tua vida. Você atrai pessoas com os mesmos problemas, as mesmas dificuldades que um dia você já passou. Porque você tem a experiência e sabe lidar com isso. Davi chega lá, entrega o trigo, os pães aos irmãos, recebe uma bronca, mas ele não abaixa a cabeça. E ele vai e entrega aos comandantes os queijos, escuta dos guardas, porque ele vem retornando já para a casa do pai. Mas Deus queria a permanência dele lá. Talvez na tua vida algumas palavras, algumas ações e atitudes de pessoas tenha feito você querer retroceder. Ficar de braços cruzados, não se envolver com a situação. Mas Deus quer que você esteja lá exatamente porque é lá, nessa posição, que Deus vai te dar a vitória. Aí Deus vai o quê? Deus vai criando as situações, os meios, o ambiente para Davi se envolver com a situação que Deus queria que ele se envolvesse. E que ninguém mais ali queria. A não ser o soldado que escutou Davi e comunicou ao rei. Que ali foi um ponto muito importante. Ele vem voltando. E naquela época existia uma estratégia. Quando o exército de Israel estava em uma guerra, eles colocavam vigilantes. 1 quilômetro, 2 quilômetros, enfim. A cada 2 quilômetros, eles colocavam 2 soldados. Se o caso houvesse do exército de Israel perder a guerra, alguém fugia, avisava esse soldado e um ia avisando o outro até que chegasse na cidade para que o povo da cidade se preparasse, fugisse, se abrigasse porque o inimigo havia vencido. Mas isso não aconteceu. Não aconteceu por quê? Porque Davi foi despertado pelo que os soldados estavam comentando. Davi foi despertado pela afronta do inimigo. Olha os detalhes. Davi foi despertado pela oportunidade de ele estar perante o rei Saul.
e trazer uma palavra que ninguém trouxe ao rei Saul. Não desanime, abre aspas, não desanime o teu coração por causa desse filisteu, por causa desse gigante. Teu servo está aqui, ó. Vai lá lutar e vai vencer. Deus vai me dar a vitória sobre esse inimigo. Ali, a percepção de Davi já era outra. De quando ele sai da casa do pai, de quando ele peço até perdão, porque surgiu uma mensagem aqui e acabou mudando aqui automaticamente o foco da câmera. Davi, ele escuta palavras contrárias. Perdão, Davi encontra palavras contrárias, tanto dos irmãos, quanto do rei Saul, mas ele é despertado pelo que Golias fala. Isso mexe com os sentimentos e as emoções de Davi. Por quê? Porque Davi amava mais aquele povo do que ele próprio. Davi sempre colocou a nação de Israel acima dele. Mesmo antes de ser rei, e muito mais ainda quando ele se tornou rei. Esse é o verdadeiro governante, o verdadeiro rei, que ama o povo mais do que a si mesmo, que se coloca para o bem do povo e não para o seu próprio bem. Infelizmente isso está faltando muito nesse mundo, em muitos lugares, países, enfim, é conhecedor de todos. Não vem ao caso agora estarmos relacionando sobre isso. Mas é a história de Davi. E nós não podemos deixar de estarmos comentando isso. Davi, ele vem voltando em direção à casa do pai. Os irmãos são grosseiros nas palavras contra ele. O aflige com palavras para o intimidá-lo. Porque os irmãos não queriam ele ali. Você já imaginou quantas pessoas não querem você no lugar que Deus quer? E mesmo sendo irmão, luta para que você não esteja, não permaneça onde Deus quer que você permaneça, por causa da inveja, por causa que não for escolhido com a mesma função que você foi. Isso já não passou? Você não já viveu essa situação em algum momento na sua vida? Então desperta. Porque se Deus te chamou e te colocou lá, não importa o que é contra. Os planos de Deus e as ideias de Deus jamais. Então essa palavra jamais está na Bíblia. No livro de Jó, no capítulo 42, versículo 2. Nem as ideias e nem os planos de Deus jamais serão frustrados. Davi vem voltando, não imaginando que o plano de Deus não havia sido completado. Mas aí, quem está no controle do cenário? É Deus. O cenário mais hostil que seja, que o inimigo possa criar ao teu derredor, ele não interfere jamais no plano e no propósito de Deus da tua presença ali para derrotá-los.
Porque é isso que prevalece para Deus. E deve prevalecer para nós. A vontade de Deus. O plano e o propósito de Deus. Então, Deus está no controle do cenário. Então, Ele vai fazer com que as coisas aconteçam de acordo com o que Ele quer. E não de acordo com o que eu quero, nem com o que as outras pessoas queiram. Mas de acordo com o que Deus quer. E Deus queria Davi lá, para ser o penhor, a garantia de que seus irmãos retornariam para sua casa em paz, com saúde e segurança, e vitoriosos naquela guerra. Mas ele vem voltando. Mas aí ele escuta o Golias desafiando o exército de Israel. Aí Davi disse, mas quem é esse incircunciso que vem desafiar o exército do Deus vivo? E aí ele escuta os soldados comentando entre si, porque ele vai passando do lado, sobre as regalias, promoções que o rei estava oferecendo a quem derrotasse o Golias. O rei já estava tão desesperado que ele estava oferecendo a filha em casamento, isenção de impostos, riqueza, mas não havia soldado ali que fosse escolhido por Deus, porque não tinha o coração igual o de Davi. E a Bíblia diz que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Coração significa o quê? Emoções, sentimentos. E então, o que ocorreu? Davi escuta. Quando Davi fala aquelas palavras, quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Um dos soldados achou aquilo admirável. E então, ele corre para avisar o rei. Olha, encontrei um rapaz ali que falou umas palavras diferentes. Olha o cenário de Deus. E Davi vai e pergunta para eles, mas como é que é essa história aí? O que o rei está oferecendo para quem derrotar esse gigante aí? O rei está oferecendo a filha dele, isenção de impostos para você, para toda a família, de quem derrotar, riqueza e tudo mais. Mas Davi não podia se apresentar diante do rei sem que o rei o chamasse. Mas quando o soldado chega lá diante do rei e diz, olha rei, encontrei um rapaz ali que disse umas palavras diferentes, e ninguém falou como ele falou. O rei disse, então traz ele aqui que eu quero conhecer. E aí o soldado volta e diz para Davi, que está lá conversando com outro soldado. Ficou lá conversando. Olha, o rei está te chamando, quer falar contigo. Aí Davi vai o quê? Ele já vai confiante. Ele já vai na certeza de que Deus tem um propósito de vencer aquela guerra por meio dele. Porque a palavra profética de seu pai, dita a ele, era uma diretriz de Deus e uma segurança de Deus. Que as decisões que Davi tomasse, essas decisões, Deus aprovaria. Você entende agora o agir de Deus? Você entende o quanto é importante uma palavra que venha de Deus? Para que você se coloque no campo de batalha, no campo da guerra, mais hostil que for, porque ninguém ali estavam capacitados psicologicamente e fisicamente para vencer aquele gigante. Principalmente psicologicamente. Porque todos tinham medo. Até o rei tinha medo. Agora um rapaz de 17 anos, sem experiência nenhuma, de soldado, nunca foi soldado na vida, nunca havia colocado uma armadura de soldado no seu corpo, nunca havia pegado numa espada para lutar contra ninguém, nem para
experiência, mas ele chega diante do rei e já traz uma palavra de segurança. Quando você está no ambiente que Deus quer que você esteja, num ambiente de guerra, de luta, e agora você sabe que é isso que Deus quer que você esteja ali, a primeira coisa que você vai falar é uma palavra de segurança. Olha, rei, não desanime o teu coração, não se abate o teu coração diante desse gigante. Teu céu está aqui. Vai lá e vai lutar contra esse gigante e o meu Deus vai me dar vitória. Aí o rei Saul disse, não. O próprio rei disse, não. Você é um menino. Diante desse gigante, você é um menino. Você não tem experiência nenhuma de soldado. Aí Davi, para convencer o rei, porque Deus está usando Davi. Porque Deus quer Davi ali, diante de Golias. Porque a palavra profética, ela tem que acontecer. Mesmo que ela esteja cercada por muros, como aconteceu na cidade de Samaria, que é uma das histórias da Bíblia que eu muito me apego. É a história de Eliseu em Samaria, é a história de Gideão, é a história de Davi e as demais histórias relatadas, verdadeiras, porque todas são verdadeiras, mas porque é cheia de detalhe de como Deus ele arma um cenário e ele lança uma palavra profética para mudar a situação. Deus lançou uma palavra profética para Gideão para vencer os medianitas. Deus lançou uma palavra profética a Eliseu para derrotar os medianitas. Ninguém acreditou. Dentro da cidade, ninguém acreditou. A cidade estava murada. Era segura por causa das muralhas, mas o inimigo se acampou estrategicamente próximo da cidade, porque sabia que uma hora ou outra a comida ia faltar, a água ia faltar, e eles teriam que abrir os portões, e então o exército do inimigo entrava e destruía tudo e roubava os bens. Porque é essa a estratégia sempre de Satanás. Satanás está sempre esperando que você, por meio de não compreender a palavra profética, de você não saber a garantia dessa palavra profética na tua vida, para que você tenha medo e abra a porta da tua vida para o inimigo entrar e te destruir. Porque ele não pode entrar se você não abrir a porta. Aí nem o rei de Samaria, nem o comandante, principalmente o comandante, falou até uma palavra que levou ele à morte. O comandante, quando ouviu a palavra profética de Eliseu, disse para o rei, ainda que Deus faça janelas nos céus, não vai acontecer o que você está dizendo. Pode o inferno todo se levantar, o mundo todo se levantar, todas as pessoas se levantar contra mim e a sua vida. Mas se Deus lançar uma palavra profética, inferno nenhum vai conseguir impedir de que essa palavra se cumpra. Porque Deus é fiel e a palavra dele é irrevogável. E eu creio nisso piamente. E você deve crer também. Se não crer, deveria crer. Porque você está seguindo a Jesus. Como não havia ninguém dentro da cidade para acreditar, a palavra profética ela teve que ultrapassar os muros da cidade. Se não houver ninguém para acreditar, lá no campo de batalha, não houve ninguém para acreditar. Mas aí Deus vai e leva Davi diante do rei para que o rei acredite. A palavra profética de Eliseu ninguém acreditou. Dentro dos muros de Samaria, as pessoas estavam morrendo de fome. Mas chega 4 leprosos do lado de fora
E Deus monta um cenário para que os leprosos sejam instrumentos para a palavra profética se concretizar. E foi isso que aconteceu. Nós não vamos contar a história toda porque estamos aqui falando sobre Davi. Mas você pode ler. Gideão foi a mesma coisa. Deus trouxe logo uma palavra profética para ele. Estava só ele malhando trigo, todo mundo escondido, todo mundo com medo, todo mundo desesperado, porque estava se aproximando já os dias dos medianitas chegarem e destruírem tudo. E ele então antecipa a plantação, antecipa a colheita. E quando ele faz isso, Deus olha dos céus e diz: esse é o mesmo. É esse que eu quero. Ele está exatamente aonde eu quero que ele esteja. Nem que eu esteja sozinho. Nem que você esteja sozinho. Mas se você está onde Deus quer, é dali que Deus vai lançar a palavra profética e vai mudar o quadro e a situação da tua vida, ao teu redor e de quem você representa. Deus chega, envia um anjo. Deus chega para o anjo e diz assim, ó, vai lá e fala isso para Gideão. O anjo chega, se apresenta diante de Gideão e diz, o Senhor é contigo, homem de valor. Deus enxerga os nossos valores quando nós estamos dispostos a estarmos aonde Deus quer que nós estejamos, no campo de batalha, no lugar aonde Ele possa nos usar. Não importa se todos sejam contra, quem não acredita, vai ter sempre esse tipo de pessoa. Eu não tenho que estar me preocupando quem vai acreditar, quem não vai acreditar. Eu tenho a certeza que o que Deus fala, Ele vai cumprir. Amém, glória a Deus e aleluia. A convicção que eu tenho é essa, porque eu sei que a palavra de Deus é irrevogável. Pronto. Não depende de mim, não depende de nenhuma capacidade minha, não depende de minha força, não depende da minha inteligência, não depende de minhas condições físicas, muito menos ainda das minhas condições físicas. Só depende de Deus, da palavra dele, que ele coloca nas nossas vidas, a nosso favor e através de nossa vida. E então o rei chegou para Davi e disse, não, você é menino, você não tem como lutar contra aqueles gigantes lá não. Não, mas rei, peraí. Tenha calma. Não tome decisão precipitada antes de me ouvir, peraí. Davi disse, não estou aqui por acaso não. Aí Davi disse, olha rei, um dia eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, apareceu um leão lá, pegou uma ovelha, eu corri atrás, peguei na juba dele, arranquei a ovelha da boca dele e matei aquele leão. Outra vez foi um urso, pegou a ovelha de meu pai, eu corri atrás dele, peguei ele, tirei a ovelha dele e matei ele também. O Deus que me deu a vitória sobre o leão e o urso é o que Deus que vai me dar a vitória sobre esse incircunciso filisteu, sobre esse gigante. Mas por quê? Qual era a garantia? Qual era essa certeza? A palavra profética. Quando o pai dele disse, você será o penhor de que teus irmãos vão sair vitoriosos dessa guerra. Vão sair bem dessa guerra. Nós temos essa responsabilidade como igreja de Jesus na face dessa terra, como filhos de Deus, como os ungidos de Deus, escolhidos de Deus, homens e mulheres de Deus. Nós temos essa responsabilidade de que quando Deus nos usa, nós não temos medo nem recuar, mas agirmos crendo na promessa dele e se dispondo, se desprendendo em agir e falar o que Deus realmente fala à nossa consciência.
o que não vem de Deus, não se preocupe que acaba em nada. Mas o que vem de Deus, acontece. Pode demorar o tempo que demora. Já tenho experiência própria para falar isso. Aí o rei, ao ouvir isso de Davi, então aconteceu isso com você? Então vai, meu filho. E Deus seja contigo. Aí Davi vai lá, pega uma pedrazinha, um riacho, passa por um riacho, pega 5 pedrinhas lisas, para se usar no estilingue, aqui onde eu vivo, chama-se baladeira. Mas muitos conhecem por estilingue, né? 2 ligas numa funda, um cabinho de madeira, mas no caso dele era só a funda e a liga. Ele rodava aquela pedrinha e lançava para espantar os animais que vinham querer comer as ovelhas. Então, quando ele chega lá diante do gigante, o gigante tenta logo intimidá-lo. Eu pedi um homem para lutar comigo, vocês enviam um cachorro? Não importa o que as pessoas tentam tanto diminuir. Se eu fosse dar ouvido à quantidade de pessoas que já tentaram, através de suas palavras, me diminuir, eu nem vivo estaria. Mas eu aprendi com Deus que nós devemos controlar as nossas emoções, nossos sentimentos e não deixar ser contaminados por palavras que não vêm de Deus, por palavras que venham nos intimidar, que venham nos querer diminuir-nos perante a grandeza do Deus que nos escolheu. E querendo ele operar, não adianta ninguém querer impedir, que ele vai colocar cada um de nós é onde ele quer que nós estejamos. E ai daquele que se opor, ai daquele que se opor, ai daquele que se colocar à nossa frente para impedir, verá o peso da mão de Deus. Aí Davi, quando chega lá numa proximidade lá do gigante, o gigante, eu pedi um homem para vocês, vocês mandaram um cachorro. Aí Davi diz, você vem com espada, lanças, palavras contra mim, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não vou contra ti porque eu tenho habilidade de lançar essa funda e essa pedra na tua cabeça. Eu não vou contra ti contra as minhas condições físicas, porque eu não chegaria nem perto de você com o tamanho dessa tua espada aí. Eu não vou contra você contra a minha inteligência e capacidade. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus a quem você tem afrontado. Aí Davi vai lança aquela funda, aquela pedra naquela funda, atinge a testa do gigante. O gigante desmaia. Ele cai. Aí ele corre, vai lá, pega a própria espada do gigante, tora a cabeça do gigante, pega nos cabelos do gigante, levanta a cabeça dele para todo o exército dos filisteus ver, e todo o exército de Israel ver. E aí, os filisteus começam a correr desesperado, e o exército de Israel vai lá e corre atrás deles todos e mata eles tudinho. E aí o rei agora quer conhecer mais de perto ainda a Davi. Então, meus amados, nesta manhã, quero deixar essa palavra. Você está ouvindo um barulho aqui, porque está tendo construção aqui, sempre tem esse barulho. Mas eu estou aproveitando a oportunidade de trazer essa palavra, porque eu tenho certeza que em algum momento, alguma frase foi falada aqui e ela mexeu com você. Despertou você para olhar de uma maneira diferente em alguma situação da tua vida. Isso eu tenho plena convicção.
Que o Senhor te dê graça, te abençoe, cada vez mais ainda. E entenda uma coisa, quando Deus te convoca para um campo de batalha, por mais hostil que seja, e por mais que as pessoas não queiram que você esteja lá, esteja, porque é lá que Deus vai te dar vitória perante os teus inimigos e perante os inimigos daqueles, até mesmo daqueles que não querem que você esteja lá. Porque quando Deus age, não tem quem impeça. Oremos ao nosso Deus. Eterno Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ó Trindade augusta e divina, Pai das luzes, Deus cuja presença não há sombra nem variação de mudança, Deus que chama as coisas que não são como se já fosse, Deus das coisas impossíveis, meu Deus, meu Pai. Te rendemos graça, meu Deus, por esta palavra que o Teu Espírito Santo nos trouxe. Por essas vidas, Pai, que estarão ouvindo essa palavra, que estão e estarão ouvindo essa palavra. E eu tenho certeza absoluta, Espírito Santo de Deus, que o Senhor tem um propósito na vida de cada uma dessas pessoas ao ouvir e escutarem essa palavra. E eu peço em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor repreenda todo o mal. Me coloco nesse campo de batalha, no nome de Jesus, em favor da vida de cada uma dessas pessoas, das suas famílias, de seus lares. Em nome de Jesus, repreendendo toda a ação do inimigo, neutralizando todo o dado inflamado do maligno, toda a seta que assola o meio-dia, toda a ordem de morte que Satanás ordenou contra essa pessoa, contra a família. Em nome de Jesus, seja cancelado agora e recue agora todos os demônios que Satanás solta ao meio-dia com o propósito de buscar suas presas, se arrastando em busca de suas presas. Em nome de Jesus, já seja neutralizado antes que chegue o meio-dia. Na autoridade do nome de Jesus. Seja repreendido todo principado, toda potestade, toda hoste espiritual da maldade, todo príncipe das trevas desse século. Na autoridade do nome de Jesus, seja cancelado todos os planos diabólicos arquitetados nas escuridão. Em nome de Jesus, caiam todos por terra, sejam desfeitos, anulados. Envergonha cada um desses inimigos que tem se levantado, meu Deus, contra a tua igreja, contra nossas vidas. Em nome de Jesus. Desfaz de todos os despachos, todas as oferendas que foram oferecidas às entidades malignas com o propósito de prejudicar e destruir a vida de pessoas, de famílias. Em nome de Jesus, Pai, destrói agora. Destrói com teu poder. Porque estamos nos colocando nesse campo de batalha e exercendo a autoridade que tu nos colocou. Que nos outorgou pelo teu Espírito Santo, assim fazemos, para a glória do teu santo e poderoso nome. Dá vitória à tua igreja. Ergue os caídos. Traz os afastados, os distanciados. Dá força àquele que não tem força. Dá vigor àquele que está sem vigor. Recupera essa autoestima daqueles que já não têm alegria. E concede a vitória em nome de Jesus, não importando a situação, porque o Senhor pode mudar o quadro de qualquer situação na vida de qualquer um. Basta uma palavra e nós declaramos essa palavra de vitória no nome de Jesus. Abre a porta, meu Deus, da vitória na vida desse teu filho, desta família, desse homem e desta mulher. Guarda cada um de nós, nossa casa, nossa família, nossos filhos, e a vida de cada uma dessas pessoas e suas famílias também, seus lares. E tudo que eles possuem. Guarda, meu Deus, e protege. Nos cerca com a cerca de proteção, ao qual o Senhor fazia com Jó. No nome de Jesus. Abençoe Israel e Jerusalém, prospera. Derrota todos aqueles inimigos e envergonhe cada um deles que tem se levantado contra Israel. Cada um que tem falado contra o teu povo de Israel, seja envergonhado na autoridade do nome de Jesus. Opera, meu Deus, porque a glória e o poder pertencem somente a ti. Tu és o Deus soberano e eterno. Para todo sempre, tu governa céus e terra. Bendito seja o nome do Senhor. Um abraço, meu amado. Fica com Deus durante toda essa segunda-feira. E até a próxima oportunidade, assim o nosso Deus nos conceder. Um abraço, felicidade. E a graça do Senhor não falte sobre a tua vida.
no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém.